Pode começar. Bom dia a todos. Dou início à 23ª sessão ordinária do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Está com eco, né? Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. E dispensa, doutor Fabrício Fratamac, sem oposição, não havendo passagem em leitura de acordo, vamos à pauta de julgamento, processos judiciais eletrônicos. Anuncio o primeiro processo da pauta. VJE de número 0602-544, dígito 23 de 2022. Ação de investigação judicial e eleitoral. Investigantes: Carlos Eduardo de Souza Braga e Coligação em Defesa da Vida. Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil. PT, PCdoB, PV, PSD e MDB. Investigados: Wilson Miranda Lima e Tadeu de Souza Silva. Advogados: Daniel Fábio Jacó Nogueira e outros. Investigados ainda: Rede de Rádio e Televisão Tiradentes, Ronaldo Lázaro Tiradentes, Sâmia Beatriz Tiradentes Leite, DMP, Design e Marketing de Propaganda, CAI Marie Cavalcante Ara Tiradentes, AMZ Produções, Artigas e Eventos Limitada, Robson Roberto Tiradentes, Roger Torres Tiradentes, advogado Ronaldo Lázaro Tiradentes. Investigados ainda: Raimundo Renato Rodrigues Afonso e José Roberto Torres de Ponte. Advogados: Maria Auxiliadora dos Santos Benigno e outros. Investigados: Algenor Maria da Costa Teixeira Filho e Marco Vinícius Oliveira. Investigado ainda: Carlos Alberto Mansur, advogados Isabelle Caran Guedes de Oliveira e outro. Ainda investigado: Anderson Moraes Ferreira, advogado Diego Magalhães de Andrade. Investigado: Renildo Lamonge Moura, advogada Daila Correia Campos. Investigados: FDL Maciel Limitada e Franciele de Lima Maciel. Advogado Rívia Carina Martins Aragão. E, por fim, investigado Tiago Dantas Pinto, advogado Diego Magalhães de Andrade. A relatora, desembargadora eleitoral, Carla Maria Santos dos Reis. Há pedido de sustentação oral pelo investigante, na pessoa do doutor Sanderson Mafra, e também pedido de sustentação oral pelo investigado, na pessoa do doutor Marco Aurélio de Lima Choy. Com a palavra, a relatora. Bom dia a todos, bom dia a servidores, a advogados e a todos os presentes. Tem que abrir o microfone. Começa. Bom dia a todos, bom dia aos advogados aqui presentes e às demais pessoas aqui presentes na nossa sessão plenária. Bom dia aos dignos pares aqui presentes. Presidente, existe pedido de sustentação oral e gostaria que Vossa Excelência perguntasse se dispensa a leitura do relatório. Por favor. Os advogados aqui, doutor Sanderson Mafra, dispensa a leitura do relatório. Dispenso, excelência. Não, da caixa. Bloquear. Dessa caixinha de Está sem Doutor som. Sanderson Mafra, Ele está sem som. dispensa a leitura do relatório. Dispenso, excelência. Dispenso, sim. Muito bem. Da mesma forma, excelência, pelos investigados. Então, presidente, ambos os lados pediram sustentação oral e que foi deferido. Muito bem. Então, Está ruim porque está... pela ordem, doutor Sanderson Mafra, Vossa Excelência tem 15 minutos para ofertar sustentação oral. Obrigado, senhor presidente, ilustre relatora. Está muito baixo o som Demais. dele. Pode aumentar o som? Tem condições de aumentar? Eu acho que O som está baixo, excelência? Está muito baixo. Está Nós muito vamos- baixo. Veja Nós se estamos aumentou. tentando aumentar o som. né? Deixa eu só. Vamos ver. Deixa eu tentar som. Vai ser pausado o seu tempo. Isso é uma coisa. Ok, doutor. O som daqui possível. Para cá. Ficou melhor agora? Para mim, melhor. Melhorou? Melhorou. Pronto. Sim, Pode começar, doutor Sanderson Mafra.
Obrigado, senhor presidente, ilustre relatora, demais julgadores, ilustre representantes do Ministério Público, colegas advogados, a quem cumprimento na pessoa do doutor Marco Choi, que me sucederá na tribuna. Senhores, este caso é mais uma das AGEs envolvendo a disputa para o cargo de governador do estado do Amazonas na eleição de 2022, e essa AGE, ela, de certo modo, representa, ainda que de forma mais resumida, o contexto no qual se desenvolveu os inúmeros abusos praticados pelo candidato à reeleição, Wilson Lima, no pleito de 2022. E foram abusos, Excelência, que vão desde o aparelhamento da Polícia Militar do Estado do Amazonas em favor da sua campanha, algo denunciado, além desta AGE em outras representações, passando pela destinação de recursos provenientes de convênio de forma massiva em favor dos prefeitos que apoiaram a reeleição e diversos outros fatos. Confesso, Excelências, com todo respeito à ilustre relatora, a quem tenho muito apreço pela sempre diligente condução, pelos aprofundados votos que costumeiramente profere, mas nesse caso, Excelências, a parte investigante teve extrema dificuldade em produzir qualquer tipo de prova, qualquer tipo de diligência, que naturalmente, em sede de AGE, o advogado costuma ter mais facilidade no deferimento dessas diligências. E foram diligências, por exemplo, para verificar, para obter cópia dos processos administrativos que materializam a execução dos convênios que são objeto da inicial. Esse foi um pedido formulado na petição inicial, indeferido, cujas diligências foram indeferidas ainda no início do processo, e o mais grave aqui, com todo respeito, é que esta é a primeira oportunidade que a parte investigante tem de trazer esse tema ao plenário da Corte. A eminente relatora aplicou o entendimento de que não seria possível, as decisões proferidas no curso da AGE são absolutamente irrecorríveis. Entretanto, Excelências, concordo que, de fato, as decisões são irrecorríveis, mas quando se trata de AGE que se desenvolve em primeiro grau de jurisdição. Esse requisito, essa questão deve ser contextualizada quando nós estamos diante de uma AGE que tem julgamento originário, que tem apreciação originária perante órgãos colegiados. O próprio TSE, nas AGEs envolvendo a disputa presidencial de 2022, apreciou inúmeros casos de agravo regimental contra decisões monocráticas proferidas no curso da AGE. Mas aqui nós tivemos os agravos regimentais, eles foram rejeitados monocraticamente, ferindo, com todo respeito, o regimento interno desta Corte, impedindo que os temas referentes à ampla defesa, o amplo direito do investigante de produzir prova, fosse inteiramente tolhido. Esses pedidos de diligência, eles foram renovados, Excelência, em alegações finais, na sua totalidade e, em especial, os pedidos referentes às diligências no tocante à execução de convênios, ao repasse de recursos, objeto de convênio, prioritariamente, conforme exposto na inicial, para municípios cujos prefeitos apoiavam a campanha do governador Wilson Lima. No despacho, confesso que imaginávamos que esses pedidos de diligência fossem ser apreciados por ocasião do despacho, da decisão que abriu prazo para alegações finais. E, mais uma vez, os nossos pedidos foram ignorados e o processo foi diretamente pautado. De modo que, como de partida, Excelências, a defesa
os advogados da parte investigante, a parte investigante entende que é o caso de reabrir a instrução para viabilizar que as diligências requeridas sejam realizadas antes da continuidade do julgamento. Mas, quanto ao mérito, Excelência, eu gostaria basicamente de... A inicial ela é bastante extensa, mas eu gostaria de me ater na sustentação basicamente a dois pontos que eu reputo os pontos mais graves no contexto dessa campanha eleitoral de 2022. O primeiro ponto diz respeito à utilização da Polícia Militar, da estrutura da Polícia Militar do Estado do Amazonas, o que me parece de uma gravidade extrema, em favor, literalmente em favor, da campanha do governador Wilson Lima. E a ilegalidade na utilização da estrutura da Polícia Militar em favor do governador, ela já foi reconhecida por esta corte no caso envolvendo uma representação por conduta vedada pela utilização de policiais militares como verdadeiros atores dos programas eleitorais do governador Wilson Lima. Foi aplicada a multa no patamar máximo possível, tiveram votos, salvo engano, dois ou três votos pela cassação, dois votos pela cassação do governador naquela representação, mas foi efetivamente reconhecido pela relatora, pela desembargadora Carla, a abusividade dessa conduta. E aqui, Excelências, não há que se falar em litispendência ou existência de coisa julgada, uma vez que estamos aqui diante de uma AIS, de uma ação de investigação judicial eleitoral, e lá estávamos diante de uma representação por conduta vedada. E como não foi aplicado, as ações não foram reunidas por força do artigo 96B, inclusive esse foi um dos pedidos formulados no curso do processo e rejeitado, como não foi aplicado o artigo 96B da Lei das Eleições, não há que se falar em litispendência, em coisa julgada, a análise deve ser feita caso a caso, pautados os requisitos de cada ação. Aqui a conduta deve ser julgada sobre o viés do abuso. Então, partindo como premissa que esta corte já fixou a abusividade dessa conduta, Excelência, essa conduta ela deve ser somada às outras condutas praticadas pela Polícia Militar do Estado do Amazonas no intuito de ferir a legitimidade do pleito eleitoral de 2022. E a parcialidade, o comprometimento da estrutura da Polícia Militar do Estado, ela pode ser atestada, inclusive quando um magistrado, um juiz eleitoral, precisamente da 21ª Zona de Carauari, ele expede um ofício para o Exército Brasileiro, requerendo diretamente que seja designada força contingente das Forças Armadas para auxiliar na segurança das eleições em razão do comprometimento das forças de segurança estaduais. E a evidenciar que o juiz estava correto, nesse mesmo município, Excelência, um coronel da Polícia Militar do Estado é preso no dia da eleição, no dia do segundo turno da eleição, supostamente por agressão a um servidor da Justiça Eleitoral durante um ato de fiscalização. Então, vejam a que ponto o grave comprometimento da estrutura da Polícia Militar do Estado chegou. E, além disso, não foram esses episódios... não foram episódios isolados, Excelência. Nós tivemos exemplos de casos em que a Polícia Militar invadiu casas de secretários de municipais apoiadores do candidato ao governo investigante, e essas condutas, pelo que se tem notícia, eram todas apenas praticadas em desfavor dos apoiadores do então candidato ao governo Eduardo Braga. De modo que, em relação a essa conduta, entendemos que há, claro, abuso de poder. O outro ponto, Excelências, e já me encaminhando aqui para a última parte da minha sustentação, o último ponto ele diz respeito ao desequilíbrio
no repasse de recursos objeto de convênio pelo governo do Estado durante o ano eleitoral, durante o ano de 2022. E a inicial, tanto a inicial quanto as alegações finais, demonstram que há discrepâncias absurdas entre os convênios que eram firmados com municípios cujos prefeitos apoiavam o governador Wilson Lima, em relação a convênios firmados quando o prefeito era apoiador do senador e candidato ao governo Eduardo Braga. Para utilizar como exemplo comparativo, Excelência, temos o caso do município de Manacapuru, cujo prefeito apoiou o senador Eduardo Braga, e esse, durante todo o ano de 2022, recebeu repasses objetivos de convênio no valor de R$ 13.000. Apenas isso, R$ 13.000. Já o município de Altazes, cujo prefeito apoiou ou apoia o governador Wilson Lima, durante esse mesmo período, recebeu quase R$ 20 milhões. Então, há uma discrepância absurda. E aqui a discrepância ela fica mais evidente quando se compara o número a população de cada município. Enquanto Manacapuru conta com quase 100 mil habitantes, Altazes tem 40 mil habitantes, mesmo assim recebeu um volume colossal de recursos. O mesmo se verifica nos municípios de Anori e Alvarães. Anori, prefeito apoiando Eduardo Braga, recebe 500 mil. Alvarães, prefeito apoiando Wilson Lima, recebe 8 milhões e 700. Barcelos, prefeito apoia Eduardo Braga, 400 mil reais. Japurá, prefeito apoia Wilson Lima, 1 milhão e 700. Então, veja que a tônica desenvolvida para o repasse de recursos oriundo de convênio durante o ano eleitoral, ela foi exclusivamente pautada em critérios, obviamente, não republicanos, Excelência, mas, repito, a nossa capacidade de melhor aprofundar esse tema foi absolutamente tolhido na medida em que não tivemos acesso, os requerimentos de diligência nesse sentido foram indeferidos, e nós não tivemos acesso à íntegra de cada um desses processos de repasse de recursos, que aí poderia se avaliar efetivamente o requerimento formulado pelo município, o convênio, a execução, enfim, o cumprimento efetivo da legalidade de cada etapa para se firmar esse convênio. Então, diante disso, Excelência, o que se requer, em primeiro lugar, é a interrupção do julgamento para determinar a reabertura da instrução com a realização das diligências requeridas e, ultrapassado esse pedido, que seja julgada procedente a ação intentada pela parte investigante. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, doutor Sanderson Mafra. Com a palavra, então, o eminente doutor Marco Aurélio de Lima Choy, pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora desembargadora, corregedora, vice-presidente, ora relatora, na pessoa das quais saúdo os demais integrantes desta Corte Regional, outro membro do Ministério Público Regional Eleitoral, senhores servidores, colegas advogados, e saúdo na pessoa do advogado do investigante. Essa AIGE, essa ação de investigação judicial eleitoral, e falo aqui em nome dos representados Wilson Miranda Lima e Tadeu de Souza, é uma ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo então candidato Eduardo Braga, em que, sinteticamente, essa AIGE ela é um conjunto que engloba uma grande coxa de retalhos, que engloba ações que já foram julgadas por essa Corte Regional, com matérias de portais e blogs de notícia, somadas a achismos, a ilações feitas sem qualquer embasamento probatório. Digo isso, inclusive, porque na ação de investigação judicial eleitoral, os investigantes, no caso, não se desincumbiram do ônus de provar todos esses fatos que genericamente alegaram na inicial.
E, da mesma forma, essa minha fala aqui está na esteira, inclusive, da manifestação do Ministério Público Eleitoral, que encaminha parecer no sentido da ausência de elementos probatórios mínimos que poderiam gerar procedência de qualquer dos pedidos dessa ação de investigação judicial eleitoral. Mas vamos aos fatos que foram colecionados nessa inicial. Fato 1 trata sobre a alegação do suposto uso de um programa de rádio e TV do Grupo Tiradentes. Matéria essa que já foi objeto de uma AIGE específica por essa corte regional, apreciada por essa corte regional, 0601-285-90, que foi julgada improcedente, registre-se, e a Sua Excelência relatora, inclusive, determinou que fosse individualizado, que outros fatos referentes a esse programa da Rede Tiradentes não estariam englobados nessa ação de investigação judicial eleitoral, para fazer esse distinguishing da ação que já foi julgada por essa corte, e os autores juntaram ali outros programas de ações de propaganda de propaganda eleitoral negativa contra o senhor Ronaldo Tiradentes, do qual o nosso cliente Wilson Miranda Lima sequer fez parte dessas ações. Então, o que nós temos aqui, uma ação de investigação judicial eleitoral que já foi julgada por essa Corte Regional, 285/90, e mais 10 novas representações que Eduardo movia contra Ronaldo Tiradentes, que, repito, não tem qualquer relação com o candidato Wilson Miranda Lima, nem fez parte das relações processuais de uma briga ali pessoal particular deles. Outro fato trazido, né, nessa AIGE, repito, sem qualquer arcabouço probatório, fala e o colega advogado menciona na sustentação oral, sobre o alegado uso do efetivo e armamento e patrimônio da Polícia Militar, né? E a inicial dessa AIGE, no tópico 1.2.1, limitou-se a narrar de uma forma muito superficial, dizendo que essas matérias teriam sido alvos de uma representação especial, a representação especial 0602-27666, que também já foi julgada por essa corte regional. Não trouxe nenhum outro fato que fosse além dos fatos já apreciados na representação já mencionada. Não trouxe nenhum novo fato, não trouxe nenhuma nova prova, repito, não trouxe absolutamente nada nestes autos que efetivamente estamos em julgamento. Também menciona, como argumento inicial, também sustentado na sustentação oral do colega que me antecedeu, a alegada cooptação da Polícia Militar do Estado do Amazonas em razão de um ofício do juiz Jânio Takeda, da 21ª Zona Eleitoral de Carauari, onde ele faz um ofício estranho diretamente ao comando do Exército, dizendo, olha, preciso do apoio de forças federais porque a polícia local é comprometida. Isso não prova absolutamente nada, inclusive já um contraofício do Dr. Jânio Takeda para as forças federais, falando do equívoco, da falta de procedimento, mas que aquilo ali não é suficiente para provar que houve efetivamente a utilização de qualquer forma dos instrumentos de segurança pública do Estado em favor de qualquer candidatura. Outra alegação trazida na inicial, Excelências, diz respeito à alegada abordagem truculenta da Polícia Militar ao prefeito dos municípios de Manacapuru e Manaquiri. É o capítulo 1.2.3 da inicial. O único fato, né, que é trazido como argumento, fato não provado, Excelências, que por si só já produz prova de que não há qualquer abuso, seria uma abordagem da polícia sobre alguns apoiadores, onde eles fazem uma pergunta, né? Se eles estariam cometendo algum ilícito, algo dessa natureza. Os policiais teriam feito apenas uma pergunta. Ninguém foi preso, ninguém teve incolumidade física violada, não absolutamente nada. E muito menos o conhecimento prévio dos investigados dessa nossa ação de investigação judicial eleitoral, ora em julgamento. Também outra alegação da inicial, e eu preciso alegar ponto a ponto, Excelências, prometo que já me encaminho para a reta final,
do boletim da Polícia Militar, nomeando lideranças políticas. Essa matéria também já foi objeto de representação por essa Corte Regional, na representação 602.441/16, que foi julgada improcedente por essa Corte. Então, esses fatos foram repetidos nessa ação de investigação judicial eleitoral e, repito, esses fatos já foram enfrentados por Vossas Excelências. A alegação, outro fato, alegação de coação de servidores públicos no município de Benjamin Constant, item 1.2.5 inicial. Senhores, essa matéria é uma matéria de um blog, né? De um blog, inclusive foi objeto de representação por fake news por parte dos representantes. Da mesma forma, alegação de intimidação de apoiadores no município de Barcelos, item 2.6, matéria do blog Radar Amazônico, né? Que foi também objeto de representação por fake news perante essa Corte Regional. Quanto à alegação de apreensão no Aeroclube de Manaus de cheques assinados pela empresa FGL Maciel Eireli, também foi tratada na sustentação oral do colega que me antecedeu. Essa matéria foi apreciada, inclusive, nos autos da prestação de contas do candidato, como se tratou de uma terceirização para o pagamento de funcionários, servidores da campanha, né, de profissionais da campanha, através de uma empresa que tinha no seu KNAI o pagamento de recursos humanos. Essa matéria, inclusive, sofreu apreciação favorável do Ministério Público Eleitoral na oportunidade do julgamento da prestação de contas, processo 601, 988, 21. Ou seja, matérias todas já, fatos que foram judicializados, que foram debatidos por essa Corte Regional e que, em seu mérito, foram objetos de análise por essa Corte Regional também. A alegação de que houve entrega de cestas básicas no interior do estado do Amazonas. É uma matéria também do mesmo radar amazônico que foi repetida na inicial, sem qualquer elemento de prova, simplesmente repetem a matéria jornalística, a matéria do blog, né? Lembrando que esse blog também foi representado por essa matéria, pelos representantes, pelos ora investigados, na representação 602.354 de 60, e aí lá julgado procedente, né, com voto condutor do juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante, matéria de fake news que foi combatida pelos candidatos investigados. E, por fim, a última alegação que traz a inicial e a alegação que traz também os investigantes na sustentação oral, sobre a questão dos investimentos dos municípios por meio de convênio em ano eleitoral. E aí, essa foi a única matéria que foi objeto de conteúdo probatório em audiência, né? Foram trazidas apenas as audiências, as testemunhas dos investigantes. Os investigados não trouxeram testemunhas a deslindar essa alegação, esse achismo que foi colocado na petição inicial da ação de investigação judicial eleitoral. E é interessante destacar que essa instrução probatória ela não provou, né, essa divisão que na retórica, né, colocada pelo colega que me antecedeu, de aliados dos investigantes versus aliados dos investigados. Esse elemento realmente não está provado, né? A defesa, sim, né? Os investigados, sim, fizeram prova de que a celebração de convênio com o ente municipal tem relação com formalização do pedido. Então, aqueles que formalizaram os pedidos de celebração de convênio e de que os pedidos atendiam os requisitos legais, teriam os convênios deferidos, né? E aí, vale fazer o registro aqui que alguns desses municípios mencionados possuíam irregularidades que não permitiam, né, a celebração dos convênios mencionados. Com relação à questão dos convênios, é bem interessante destacar, inclusive peço aqui, para destacar um trecho do parecer do ilustre membro do Ministério Público Eleitoral sobre essa temática dos convênios, que bem tratou aqui, já me encaminhando para a reta final da minha sustentação oral, dizendo que foi explicada a diferença em transferências discricionárias,
né, e aquelas decorrentes de emenda parlamentar, porque muitas dos convênios são frutos de emenda parlamentar, e apesar de pagos pelo poder público, não tem relação com a vontade, né, da administração pública, do executivo, e sim por determinação de uma emenda parlamentar impositiva. E aí vale destacar que, além disso, foi retratado em audiência que o município interessado precisa demonstrar sua regularidade no que se refere à prestação de contas dos convênios anteriores. Existiria, portanto, a necessidade de um município que solicita, isso foi reconhecido pelo Ministério Público Eleitoral, durante as oitivas, né? E aí, destaco aqui o parecer do Ministério Público, que não foi apresentada pelos investigantes qualquer arbitrariedade, eventual negativa de celebração de convênio com municípios, cujos prefeitos manifestaram apoio à sua candidatura. Ademais, não ficou demonstrada irregularidade nos repasses apresentados, não havendo notícia de manifestação dos órgãos de fiscalização e controle, apontando algum descumprimento da legislação, ainda que fosse o caso. Nos termos do entendimento prevalecente do TSE, seria necessário provar o vínculo de tal circunstância com a campanha eleitoral, de modo a desequilibrar o prélio, o que efetivamente aqui não aconteceu. Então, a Fivela, né, o Ministério Público Eleitoral, em seu parecer, que obviamente vai ser apresentado também pelo doutor Rafael, que está nos autos, de que não tendo os investigantes desincumbido do ônus de provar a alegada irregularidade dos repasses efetuados pelo governo do Amazonas, nem de modo o equilíbrio entre os competidores foi prejudicado. O Ministério Público entende que também neste ponto não deve ser acolhida a pretensão autoral. Nesse sentido, manifesta-se o Ministério Público Eleitoral pela improcedência dos pedidos dessa ação de investigação judicial eleitoral, e é o que os investigados Wilson Miranda Lima e Tadeu de Souza, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, pugna pela improcedência desses pedidos que são lastreados, aliás, que não são lastreados por qualquer indício de prova. Muito obrigado, excelências, pela oportunidade. Obrigado pela sua participação, doutor Choi. Com a palavra, o eminente procurador regional eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhores membros, advogados, servidores e demais presentes. Acompanhei atentamente as sustentações orais dos advogados na tribuna. Parabenizo suas excelências pelo excelente trabalho. Foram sustentações exaurientes e, ao mesmo tempo, sintéticas, respeitando o tempo regimental e abordando todos os fatos relevantes dos autos. Excelências, eu adianto que eu vou ratificar integralmente o parecer ministerial escrito lançado nos autos pelo Procurador-Geral Eleitoral Auxiliar, mas, ao mesmo tempo, eu não vou me furtar da oportunidade de salientar aqui os pontos principais levantados no parecer, de modo a contribuir com o julgamento da Corte, mas adiantando que serei bastante breve nessa tarefa. Em resumo, o que o Ministério Público sustenta, após analisar isoladamente cada um dos fatos discutidos, nós sustentamos o seguinte, que os investigantes, ora não conseguiram provar nenhuma irregularidade em relação àqueles fatos alegados, ora não provaram um vínculo entre uma suposta irregularidade e a campanha dos investigados, ou então invocaram fatos que já foram devidamente analisados em outros processos por essa egrégia corte, e esses fatos não foram considerados suficientes para ensejar algum tipo de consequência em relação aos investigados. Aqui cabe uma exceção que diz respeito a um dos fatos que foi alegados na petição inicial, que é a questão da utilização do aparato da Polícia Militar. E aqui eu vou pedir licença para, de forma igualmente breve, esmiuçar esse fato, apenas para também encaminhar a conclusão. Em relação a isso, o Ministério Público salientou que, de fato, houve utilização indevida do aparato da Polícia Militar. Agentes de segurança, agentes da polícia foram utilizados indevidamente em propaganda eleitoral, e aí utilizando viaturas, fardas da corporação. Mas, ao apreciar a representação por conduta vedada, a Corte julgou procedente, em parte, o pedido, reconheceu a irregularidade, reconheceu a violação do artigo 73 da Lei das Eleições, mas considerou que os fatos deveriam ensejar a aplicação da multa no seu patamar máximo, mas que não havia gravidade suficiente para uma cassação. E o Ministério Público sustenta que aqui deve prevalecer a mesma conclusão. Então, percebam que não é que não se possa apreciar novamente, mas por uma questão de coerência e por serem os mesmos fatos,
o Ministério Público sustenta que, aqui, de igual modo, na AIGE, não deve ser reconhecida gravidade suficiente nesse único fato que poderia gerar alguma dúvida em relação à procedência ou não da AIGE. Então, senhor presidente e demais membros, sem mais delongas, ratifico o parecer ministerial pela improcedência dos pedidos. Retorna a palavra à eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. E eu vou pedir paciência a vossas excelências, porque o voto está um pouco longo. Então, não se assustem, são 42 páginas. Os investigantes... Pois bem, presidente, vou começar o voto. Procurarei, de alguma forma, também não me estender muito e ser sucinta, na medida do possível, até porque se trata de uma AIGE. Os investigantes ingressaram com a presente ação visando a cassação dos registros de candidaturas e/ou diplomas dos cargos majoritários ocupados por Wilson Miranda Lima e Tadeu de Souza Silva, além de decretação de inelegibilidade de todos os investigados por suposta prática abusiva, consubstanciada nas seguintes condutas. Primeiro, o uso de programa de rádio e televisão do Grupo Tiradentes para ataques eleitorais ao candidato Eduardo Braga, com vínculo indevido entre a gestão do atual governador, à época candidato à reeleição, e as empresas do referido grupo, além de despesas excessivas com publicidade institucional em observância do artigo 73 da Lei das Eleições. Segundo, uso abusivo da estrutura da Polícia Militar do Amazonas, tais como a designação de coordenadores nas áreas de segurança e a truculência da corporação ao questionar apoio político de munícipes. Terceiro, entregas de cestas básicas no interior do Amazonas, em afronta ao artigo 39 da Lei das Eleições. Quarto, apreensões de cheques assinados pelo candidato à reeleição Wilson Lima e direcionados ao interior do Estado. E quinto, movimentação de vultosos valores distribuídos em convênios no ano eleitoral, privilegiando municípios apoiadores políticos. De saída, senhor presidente, nós deixamos de enfrentar as preliminares formuladas pelos defendentes nos termos do artigo 488 do CPC. Outro sim, assevera-se que o processo está maduro para julgamento, não havendo mistério de dilação probatória diante da inutilidade do caráter protelatório de qualquer medida porventura adotada no aludido sentido, assim reputando-se como despiciendas as diligências requeridas pelo investigando Carlos Eduardo de Souza Braga, ID 1173-4773, junto ao Estado do Amazonas, quanto aos convênios executados nos exercícios de 2019 a 2022, diante dos esclarecimentos realizados em audiência de instrução para oitiva de testemunhas, e nem qualquer necessidade de diligência junto ao Comando-Geral da PM e à PRODAM, Processamento de Dados da Amazonas S.A., para fins de coleta de informações quanto ao procedimento administrativo que gerou o Boletim Geral Ostensivo número 197, onde se nomeou coordenadores da segurança pública em municípios do interior do Estado, conforme se esclarecerá mais adiante em relação a esse tópico. Deste modo, indefere-se o pedido de provas formulado pelo investigante em sede de alegações finais. E adentra-se no mérito propriamente dito da demanda e, nesta seara, adianta-se que não assiste razão aos investigantes, conforme se discorrerá nas linhas a seguir. O abuso ao autorizar a utilização escorreita e adequada da via eleita, em que pese o seu conceito ser maleável, conforme assente na doutrina e na jurisprudência, deve imprimir uma ação caracterizada como grave, o que não se amolda à espécie examinada, sob qualquer ângulo em que se posicione o operador do direito, haja vista a redação do artigo 22 da Lei Complementar de número 6490, in verbis. Abro aspas. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado das eleições, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Grifo nosso. Fecho aspas. Pelo normativo supra, flui-se que a potencialidade de cada ato impugnado em desvirtuar o processo eleitoral não revela o espírito da norma, visto que a lei direciona seu foco para a gravidade da conduta. Isto é, o quão grave tenha sido o ato sobre o bem jurídico tutelado. Nessa senda,
Para melhor delinear o contorno meritório, há de se relacionar cada item argumentado pelos investigantes e seu respectivo exame em sede de prestação jurisdicional, haja vista que, e não obstante a emenda inicial protocolada pelos autores, a matéria submetida a este julgamento se confunde em alguns pontos com coisa julgada material em processos diversos deste, como se abordará a partir das linhas seguintes. Todavia, leva-se em conta o interesse público íncito a esta espécie de ação, onde se apura eventual prática abusiva, a qual, acaso fosse confirmada, teria ocasionado desequilíbrio entre os competidores na disputa eleitoral. E, seguindo essa linha de raciocínio, é que se efetiva a adequada e integral jurisdição satisfativa, de certo, respeitando-se a já reportada coisa julgada material nos itens em que se observava. 1. Uso indevido dos meios de comunicação e despesas excessivas com publicidade. Os investigantes alegam que os investigados, Wilson Miranda Lima e Tadeu Silva, teriam feito uso indevido dos meios de comunicação e de bens públicos para obterem vantagem no pleito eleitoral, frustrando a igualdade de condições da disputa. Relatam que emissoras de rádio e televisão do Grupo Tiradentes veicularam programas cujo conteúdo mostrava posicionamento favorável à reeleição de Wilson Lima e desfavorável ao investigante, concorrente na disputa pelo governo do Amazonas. Também apresentaram dados financeiros que comprovariam um suposto vínculo indevido entre a gestão de Wilson Lima e as empresas do Grupo Tiradentes. Neste ponto, veja-se que os fatos trazidos ao debate nesta ação foram minuciosamente examinados no julgamento da AIGE, de número 060-1285, dígito 90.2022.6.04, sob esta mesma relatoria, cujo acórdão transitado em julgado na data de 26 de julho de 2023, julgou improcedentes os pedidos e foi assim emendado. Abro aspas. Eleições 2022. AIGE, alegado abuso, uso indevido dos meios de comunicação, inocorrência, exibição ou reanimação de fatos desamonadores de conduta, sem a necessária força para deslegitimar o pleito. Meio propagador que não se comprovou idôneo para a configuração do binômio alto grau de reprovabilidade, aspecto qualitativo, e significativa repercussão no equilíbrio do pleito, aspecto quantitativo. Alegação de abuso do poder político e econômico sem viés eleitoral não se presta para esta ação, que exige desvio de finalidade com tendência a afetar o bem jurídico tutelado, impossibilidade de impelir responsabilidade ao agente político pelas falas de terceiros, ausência de litigância de má-fé, mero uso do direito de ação, improcedência do pedido. Fecho aspas. Na decisão colegiada respectiva, restou assentado não haver configuração de qualquer impacto negativo sobre a campanha do investigante, exatamente porque a manifestação de opinião do apresentador e programa de rádio e televisão vem acompanhada da liberdade de expressão, podendo haver crítica contundente a candidato, sendo próprio do debate político e democrático, sujeito, por óbvio, a direito de resposta em casos previstos pela legislação correlata. Quanto ao suposto vínculo financeiro entre investigado Wilson Lima e a rede Tiradentes, as informações financeiras foram extraídas do portal da transparência, não havendo obscuridade nas transações, concluindo-se, a contrário senso, que diferente seria a hipótese de haver comprovação de pagamento para que o apresentador fizesse as críticas, o que não se vislumbra nos autos. A mais, mesmo que o conteúdo trazido na presente AIS fosse mais amplo do que os já tratados no PJE de número 060-128590, como pretendeu crível o investigante, aplicar-se-ia a mesma inteligência adotada naquele feito, visto que eventuais abusos quanto ao conteúdo propalado ou eventuais irregularidades em repasse de verbas públicas devem ser submetidas à seara apropriada, seja por meio de representações quanto ao primeiro ou a exame dos órgãos de controle interno quanto ao segundo, já que a documentação no bojo do processo coaduna com a publicada em transparência, como já frisado. Em sendo assim, tal narrativa, por si só, não tem o condão de afetar a lisura e normalidade do certame, não se vislumbrando qualquer fato novo capaz de conduzir a diversa conclusão da adotada no acordo proferido na AIGE de número 060-1285, dígito 90.2022.6.04. A mais, referente à suposta despesa exacerbada com publicidade institucional realizada pelos investigados candidatos, assim alegam os investigantes no petitório que já foi emendado, conforme ID de número 1160-5046. Abro aspas. De mais a mais,
As condutas narradas nesta AIGE são típicas do abuso de poder econômico e dos meios de comunicação. Lembra-se aqui os contratos milionários de publicidade firmados pelo governo do Estado, especialmente no ano de 2022, em apuração na AIGE de número 060 24 39, dígito 46.2022.6.04. E as transferências voluntárias feitas às vésperas das eleições, cuja influência é também constitucionalmente vedada, artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Frise-se que, com a instrução do presente feito, certamente restará configurado o abuso de poder também midiático. Fecho aspas. Veja-se que, conquanto à época do pleito inaugural nesta AIGE, os fatos narrados neste quesito ainda estivessem em fase instrutória na AIGE de número 060 24 39 46.2022.6.04, atualmente a óbice intransponível em coisa julgada material, conforme acórdão que julgou improcedente a referida ação, transitada em julgado na data de 24 de agosto de 2023, que também foi emendado nos seguintes termos, abro aspas, eleições 2022, AIGE, cargos majoritários, suposto abuso do poder político e econômico, uso abusivo dos meios de comunicação social, prática de conduta vedada, publicidade institucional desde o início do mandato, de janeiro de 2019, majoração dos contratos de publicidade a partir do exercício 2020, aplicação do artigo 488 do CPC, quanto ao exame das preliminares, mérito não configuração das condutas ilícitas, publicidade não direcionada ao desequilíbrio do pleito eleitoral futuro, aumento justificado das despesas em decorrência da pandemia de coronavírus, decreto federal de número 10.288 de 2020, apresentação de termos de ajustamento de gestão celebrado entre o TCE, do Estado do Amazonas, e a SECOM, ausência de provas quanto aos ilícitos alegados, documentação que pertine tão somente a contratos administrativos, aditivos e pagamentos realizados em procedência. Primeiro, os investigantes propuseram ação visando a cassação dos registros de candidaturas e o diploma dos cargos majoritários ocupados por Wilson Miranda Lima e Tadeu de Souza Silva, além de decretação de inelegibilidade de todos os investigados por suposta prática abusiva consubstanciada, em publicidade institucional, realizada desde o início do mandato em janeiro de 2019, majorada a partir do ano de 2020, tendo ainda, conforme inicial, incorrida em prática de conduta vedada, causadora de desequilíbrio do pleito eleitoral, do pré-eleitoral, a teor do artigo 73, inciso 7 da Lei 9.504 de 97. Despiciando o enfrentamento das preliminares arguída pelos investigados diante da aplicação do artigo 488 do CPC. No mérito, o marco temporal demonstra a inexistência de viés eleitoral e insuficiência a contaminar o pleito eleitoral por fatos ocorridos de 2019 a 2022, não se clarificando o prejuízo à isonomia dos candidatos por publicidade institucional realizada pelo governo durante o período de exercício de seu mandato. Quarto, não há óbice a tática usada para aumento da popularidade na seara da realização da publicidade institucional desde o primeiro ano de mandato, não cabendo ainda controle jurisdicional eleitoral no caso em espécie, por se cuidar em tese de interferência indevida na autonomia do governo conferida por via constitucional. Com as contestações, revelou-se que o aumento de despesa contra contratos de publicidade decorreram do direcionamento de verbas públicas voltadas à comunicação estatal no enfrentamento à pandemia, a partir do ano de 2020, em obediência ao decreto de número 10.288 de 2020, e em concordância com o termo de ajustamento de gestão, o TAG, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e a Secretaria de Estado de Comunicação. Em conformidade com a jurisprudência pertinente, exige robustez quanto aos elementos probatórios para ensejar em aplicação da medida extrema de cassação de mandato em curso oriundo da vontade popular. Demonstrar-se apenas a manutenção da publicidade institucional com respectivo aumento de gasto em relação à média dos últimos 3 anos não é suficiente à configuração do abuso de poder, visto não haver comprovação quanto à concentração de gasto com nítida finalidade eleitoral. No caso em tela, não restou comprovada a gravidade da conduta perpetrada a configurar abuso de poder econômico ou político, visto que a majoração das despesas com objetivos relacionados à publicidade restaram devidamente justificadas, não se visualizando, consequentemente, conjunto probatório a autorizar a cominação de qualquer sanção pelos fatos apurados, em procedência dos pedidos. Fecho aspas. Portanto, senhores, sob tal ótica, não se vislumbra a possibilidade de realçar novo debate acerca do mesmo tema por não ter havido viés eleitoral alterar a isonomia entre os candidatos da disputa de eleições gerais. Segundo,
uso abusivo da estrutura da Polícia Militar do Amazonas. Presente tópico traz à tona condutas atribuídas ao investigado Wilson Miranda Lima. A primeira, em utilizar em propaganda eleitoral imagens de agentes da Polícia Militar do Amazonas conduzindo viaturas e portando armamentos, coletes e demais equipamentos, foi tratada também nos autos da representação especiais de número 060-2276, dígito 66.2022.6.04, sob esta mesma relatoria, onde foi afastada a cassação de mandato por insuficiência de gravidade da conduta, tendo sido aplicada multa aos representados, cujo acordo também transitou em julgado no dia 25 de julho de 2023. E aí, Vossas Excelências têm novamente, para não cansá-los, vou deixar de ler o que foi emendado no julgamento de 25 de julho de 2023 e também transitado em julgado. A representação, naquela ocasião, foi parcialmente procedente. Prossigo eu dizendo que ressalta-se que, mesmo após a emenda, neste caso, os autores foram infelizes ao intentarem novo exame de coisa julgada, não cabendo de modo algum utilizar os fatos ali julgados como fundamento do presente pleito, porque, embora haja permissivo ao exame dos fatos sob o prisma do abuso de poder econômico, o político, em sede de AIJ, entretanto, tendo em vista o mesmo ânimo de cassação do diploma do governador reeleito, já examinado pelo colegiado na RESP especial de número 060-227666. Por consequência, a conclusão será a mesma, pela improcedência do pedido de cassação do diploma respectivo ao investigado. Como bem pontuou o excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, abro aspas, é que, embora seja diverso o objeto da AIJ, o juízo de proporcionalidade feito no aludido julgado deve ser idêntico ao da ação em epígrafe, considerando que se cuida exatamente do mesmo fato e da mesma consequência, assim conquanto se tenha por irregular a utilização das imagens em questão na propaganda eleitoral, tal não é suficiente para ocasionar a condenação dos investigados por abuso de poder. Fecho aspas. Continuando, a segunda conduta atribuída aos investigados como supostamente abusivas, neste tópico específico referente ao aparato estrutural da PM, refere-se ao encaminhamento de ofícios pela 21ª Zona Eleitoral de Carauari, solicitando o envio de agentes da Força Nacional, pleito que foi acolhido pelo TSE no processo de número 060-1622, dígito 90.2022.6. Aqui alega os investigantes que o pedido decorreu de suposta cooptação da Polícia Militar naquele município, devido ao apoio do prefeito ao então candidato investigante. Fato o qual não restou comprovado, posto que não apresentados elementos a demonstrar prejuízo à regularidade das eleições, destacando-se nesta questão que solicitação da espécie, a culminar com o envio de agentes da Força Nacional de Segurança e o apoio da Polícia Federal, é situação corriqueira em período eleitoral. Analisando ainda as alegadas condutas de eventual coação de servidores públicos no município de Benjamin Constant, suposta agressão a servidor da Justiça Eleitoral e Canutama, ou ainda possível intimidação de apoiadores dos investigantes no município de Barcelos, verifica que o abuso é albergado no campo das suposições, destacando-se que o elemento apresentado como possível lastro probatório, a saber, notícia extraída do portal Radar Amazônico, não se perfaz como elemento mínimo a demonstrar eventual interferência na lisura do pleito eleitoral. A este respeito, também colhe-se julgado do TSE esclarecedor acerca da irrelevância eleitoral de publicação de notícia jornalística como insuficiente por si só revelar a ocorrência de ilícito eleitoral. Abro aspas. É ação de investigação judicial eleitoral. Eleições 2018, presidente e vice-presidente da República. Abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, WhatsApp, disparo de mensagem em massa, notícias falsas, fake news, matérias jornalística, preliminares, rejeição, acusação amparada em conjecturas, ausência de provas seguras a vincular a campanha eleitoral aos supostos disparos, improcedência. Contratação de empresas especializadas em marketing digital para disparo de mensagens contra opositores, não comprovação da existência das mensagens, bem como de seu disparo, ausência de documentos e outros elementos que demonstrem a contratação. A denúncia jornalística não basta para revelar a ocorrência de ilícito eleitoral, sendo necessária a apresentação de elementos concretos que respaldem a acusação. Aqui o relator nessa AIJ foi o ministro Luiz Felipe Salomão, e data de 11 de março de 2021, fecho aspas. E grifamos também.
Mesmo no caso de possível abordagem policial, os prefeitos de Manacapuru e Manaquiri, em conduta exagerada, conforme consta na petição inaugural, e com registro em vídeo anexo à peça, não se verifica correlação à conduta perpetrada pelo investigado Wilson Miranda Lima, ao passo que eventual abuso ou excesso na conduta policial deveria, ressalte-se, ser submetido ao crivo das instâncias de controle específicas, não cabendo exame nesta justiça especializada. A terceira conduta imputada neste tópico, quanto ao suposto uso abusivo da estrutura da PM do Estado do Amazonas em favor do investigado Wilson Miranda Lima, alude à nomeação de lideranças civis supostamente ligadas ao candidato majoritário investigado para atuarem como coordenadores nas áreas de interesse da segurança pública no interior durante o segundo turno das eleições de 2022, através do Boletim Geral 197, Eleições 2022, Relação de Coordenadores nas áreas de interesse da segurança pública no interior, segundo turno. Quanto a este assunto, detalhe é que os fatos já foram também julgados na AIGE de número 060-2441, dígito 16.2022.6.04, também sob esta relatoria com decisão unânime, transitada e julgado no dia 3 de outubro de 2023 pela extinção do feito por ausência de interesse processual, visto que o periódico oficial, então publicado, sequer teve vigência, pois foi retificado no mesmo dia, logo não mais comportando qualquer exame a respeito. E aí também segue a ementa do julgado, e também para não cansá-los, e que Vossas Excelências já têm conhecimento, até porque foi julgado à unanimidade, deixamos de citá-los, desculpa. Mais uma vez, à luz do examinado, inexiste cogitar-se de qualquer conduta capaz de contaminar o pleito neste tópico escrutinado. Terceiro, entrega de cestas básicas e apreensão de cheques no Aeroclube de Manaus. Apura-se, neste ponto, suposta distribuição de cestas básicas no interior do estado do Amazonas, com o intuito de favorecer a reeleição do investigado Wilson Miranda Lima e seu vice. Como lastro probatório, os investigantes apresentam apenas conteúdo de uma matéria publicada no portal Radar Amazônia. Ademais, requereram intimação dos órgãos municipais respectivos para demonstrarem a legalidade das ações. Ora, frisou-se no tópico anterior e aqui reforça-se o argumento no sentido de que, abro aspas, a denúncia jornalística não basta para revelar a ocorrência de ilícito eleitoral, sendo necessária a apresentação de elementos concretos que respaldem a acusação. Fecho aspas. A nenhum julgador, senhores, pode se deixar influenciar, inclusive, por qualquer tipo de mídia, seja escrita, falada ou em rede social. Nenhum julgador pode se deixar influenciar. Em adendo, também, como bem pontuou o Ministério Público, caso se tratasse de eventual programa social realizado pelas prefeituras, o que não restou assentado, os investigantes não trouxeram elementos hábeis à comprovação de eventual ilegalidade de sua execução durante o pleito eleitoral. Não é pertinente, portanto, a inversão do ônus probatório em desfavor das prefeituras e muito menos a condenação às sanções previstas no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, especialmente pena de cassação de mandato eletivo com base em meras conjecturas. Nesse sentido, também citamos outra AIJA, abro aspas, abuso de poder econômico, político e de autoridade, uso indevido de meio de comunicação social. Na ação de investigação judicial eleitoral, o autor deve indicar na inicial as provas que pretende produzir, trazendo rol de testemunhas ou, ainda, apontando outros tipos de provas a serem requisitadas ou produzidas no feito em observância ao rito do artigo 22 da Lei Complementar de número 64 de 1990. Para afastar a conclusão do Tribunal ACO, no sentido de que não ficou configurado o abuso de poder político e econômico, tampouco o uso indevido dos meios de comunicação social em relação ao representado, prefeito do município de Embu Guaçu, e candidato à reeleição, em razão da inexistência de provas incontrovérsias acerca de tais ilícitos. Seria necessário o reexame dos fatos e provas, o que é inviável nesta instância por óbice dos enunciados sumulares de números 7 do STJ e 279 do STF. Fecho aspas e grifamos. Aqui o acórdão foi da relatoria da ministra Luciana Lócio. Foi julgado no dia 27 de fevereiro de 2014. Tem mais um, senhores, também, só vou ler a parte degritada. Abro aspas, abuso de poder, coordenação, presunção, impossibilidade. O acordo embargado não demonstra com a clareza necessária que aqueles valores foram realmente derramados no pleito eleitoral, presumindo a utilização que, obviamente, não se coaduna com o devido processo legal, mormente se tratando
se tratando de um tema tão caro, a nossa democracia, a soberania popular. Meras conjecturas que sequer... Isso foi o ministro Celso de Mello, que, inclusive, aspiamos aqui neste julgado, que foi do ministro Herman Benjamin. Meras conjecturas que sequer podem conferir suporte material a qualquer imputação ou simples elementos indiciários devestidos de maior consistência probatória não se revestem em sede judicial de idoneidade jurídica. Não se pode, tendo-se presente o postulado constitucional da não culpabilidade, atribuir relevo e eficácia a juízos meramente conjecturais para, com fundamento neles, apoiar um inadmissível decreto de cassação do diploma. Fecho aspas. Como já disse, a relatoria foi do ministro Herman Benjamin e o acordo é datado de dia 25 de outubro de 2026. Fecho aspas. Pertinente à apreensão realizada no Aeroclube de Manaus de cheques assinados pela empresa FDL Maciel Eireli, em número de 138, com valor de R$ 120 cada, no município datado dia 30 de setembro de 2022, com destino aos municípios de Nhamundá e Barreirinha, no processo de impugnação da prestação de contas do Partido União Brasil, movido pelos investigantes, reconhecesse a regularidade da contratação da empresa, restando provada a intermediação realizada pela pessoa jurídica para a contratação de pessoal, não se verificando ilegalidade em seu objeto. Sendo assim, confirmou-se a veracidade das alegações formuladas em defesa pela empresa investigada, em virtude de que toda a documentação probatória em relação ao contratual entre a defendente e o Partido União Brasil foi acostada no processo de prestação de contas de número 060-1988, dígito 21.2022.6.04, cuja legalidade, apreciada pelo juiz competente, restou assentada na comprovação de que os cheques apreendidos se destinavam ao pagamento de correligionários em serviço da campanha eleitoral do investigado Wilson Miranda Lima, então candidato a governador, destacando-se por derradeiro, nesta abordagem, que o material, à época apreendido, foi liberado nos autos da representação de número 060-2334, dígito 69.2022.6.04, conforme decisão proferida no dia 1º de janeiro de 2022 pelo excelentíssimo senhor juiz federal, Dr. Márcio André Lopes Cavalcante, e transitada também julgada na data de 9 de outubro de 2022. Logo, comprovada a legalidade do material, o qual foi liberado sem maiores percalços pelo juiz competente, ainda em época de pré-eleitoral, não se pode fazer juízo de valor distinto ou cogitar de favorecimento eleitoral à campanha dos investigados, que tem ensejo, quebra na isonomia entre os concorrentes ao cargo majoritário de governador. Quarto, transferências voluntárias e valores distribuídos em convênios ao ano eleitoral. Severos investigantes a configuração de abuso de poder econômico e político em conduta perpetrada pelo investigado Wilson Miranda Lima, valendo-se de sua condição de governador, ao privilegiar os municípios favoráveis à sua reeleição, com vultosos recursos públicos em contraposição aos municípios governados por aliados do investigante Eduardo Braga, os quais teriam recebido repasses de verbas públicas muito menores. Por sua vez, o investigado Wilson Miranda Lima alegou que vários repasses eram relativos a convênios já existentes na gestão anterior ou resultantes de emendas parlamentares, tratando-se de orçamento impositivo e convênios efetuados antes do período da vedação eleitoral. Observe-se trecho da contestação do ID de número 1163-2940. E aqui abre-se mais uma vez aspas. Os valores destinados pelo governo do Estado aos municípios estão demonstravelmente divorciados de qualquer questão política, como demonstram os verdadeiros numerosos resumidos a seguir, e sustentados nos documentos demonstrados, ora, juntados aos autos. Em relação ao município de Japurá, em que pese montante de R$ 1.772.236,34, referem-se a convênios firmados em exercícios anteriores de emendas parlamentares, onde não há conveniência ou oportunidade. O orçamento foi impositivo e convênios com repasses efetuados antes da vedação eleitoral, ou seja, nos 3 meses que antecedem o pleito, a partir de 2 de julho de 2022. Em relação ao município de Manacapuru, este recebeu investimentos centimilionários do Estado, precisamente R$ 123.568 reais, incluindo já Itacoatiara obteve como investimento estadual um montante de R$ 24.829.367,60, assim distribuído. Fecho aspas.
Nesse sentido, os documentos trazidos aos autos comprovam que os convênios e contratos de repasse foram formalizados em época anterior à disputa eleitoral, assim encontrando guarida no artigo 73, inciso 6, letra A da Lei 9.504 de 1997, referindo, portanto, ao cumprimento de obrigação formal pré-existente. Confira-se o espelhamento das telas do sistema de convênios consignado nos autos. Aí, Vossas Excelências têm na tela, conforme o nosso voto, que consta, inclusive, aqui no nosso voto. O ID de número 11.635.983 vislumbra-se que o convênio beneficiando Japurá, município apoiador do investigado Wilson Miranda Lima, no valor de 200 milhões, executado em 2022, teve formalização em 2021. O ID 11.635941 vislumbra-se que o repasse beneficiando Benjamin Constant, município apoiador do investigante Eduardo Braga, executado em 2022, ultrapassado cifra de 5 milhões de reais. O ID 11.635941, mostrando repasse do governo estadual em favor de Itacoatiara, município apoiador do investigante Eduardo Braga, executado em 2022, em montante superior a 10 milhões de reais, atende-se para a exposição agropecuária no final de setembro de 2022, durante o período eleitoral, o que, em tese, traria também benefícios ao investigante e não ao investigado. Dos documentos juntados ao ID de número 11.635941, se verifica que, por exemplo, Manacapuru e Itacoatiara, cujos prefeitos apoiaram o investigante, receberam volumosos investimentos, o que confirma, no mínimo, a assertiva de que repasses efetuados não tinham relação com favorecimento direcionados aos apoiadores do governador, candidato à reeleição, não tendo os investigantes se desincumbido do ônus probatório quanto ao alegado. Por fim, quanto a este tópico, o Parquet Eleitoral, em alegações finais, emitiu parecer, do qual se transcreve excertos preponderantes ao deslinde deste quesito, repasse de verbas públicas em maior ou menor monta. Abro aspas, senhores. Conforme trechos da oitiva de testemunhas, assessor jurídico que atuou nas celebrações de convênios, sobretudo emitindo pareceres jurídicos, esse tipo de procedimento só pode ter início a partir de pedido do município interessado. Além disso, foi relatado em audiência que o município interessado precisa demonstrar sua regularidade no que se refere à prestação de contas de convênios anteriores, situações fiscais, pagamento de servidores, dentre outras obrigações. Existiria, portanto, a necessidade de um município que solicita a celebração de convênio reunir as condições legais a configurar sua aptidão para o recebimento de valores, dependendo, a partir daí, de decisão discricionária do administrador. Com a oitiva de testemunhas e informações trazidas em alegações finais, os investigados explicaram a alegada discrepância entre repasses feitos a municípios pequenos, quando comparados aos que foram realizados em favor de outros maiores. Conforme foi argumentado, no momento de definir a política de repasse por meio de convênios, o governo estadual tende a privilegiar municípios menores pelo fato de que os maiores recebem grande volume de recursos a título de execução direta. Além do mais, os municípios menores apresentam maior necessidade de investimentos, sobretudo diante de fatores como distância de grandes centros urbanos, dificuldade de acesso e infraestrutura precária. Pelo confronto das alegações feitas pelas partes com o conjunto probatório reunido nos autos, não se verificam provas robustas a configurar favorecimento da campanha à reeleição de Wilson Lima e seu vice, no que se refere à realização de repasses feitos aos diversos municípios amazonenses citados ao longo do processo. Fecho aspas. Parecer ministerial, consta dos autos, no ID 11.738709. Seguindo, senhor presidente, resta, pois, demonstrada através da documentação acostada e pelos depoimentos testemunhais a imparcialidade dos repasses pecuniários, assim desconstruindo a alegação quanto ao favorecimento com maiores valores ao município apoiadores do investigado Wilson Miranda Lima, em detrimento das cidades apoiadoras do investigante Carlos Eduardo de Souza Braga, avastando também aqui a seara do abuso de poder político e econômico também, de sorte que não se demonstrou de forma inequívoca a irregularidade arguída quanto aos repasses apresentados. Senhores, a caminho do fim, por todo exposto, trazido a debate, cada ponto deste argumento dos investigantes denota-se inexistir viés eleitoral e suficiência a contaminar o pleito eleitoral, não se tendo comprovado prejuízo à isonomia entre os candidatos pelos elementos trazidos nestes autos, assim elidindo qualquer probabilidade de êxito da demanda e, via de consequência, não se caracterizando abuso de poder político ou econômico, como os investigantes tensionam crível. E mais, eventuais práticas de condutas vedadas durante o período eleitoral
Foram objetos de apuração em diversas representações especiais, como só ia acontecer sazonalmente em ano de eleições. Ou seja, em conformidade com a jurisprudência pertinente, exige-se robustez quanto aos elementos probatórios para ensejar em aplicação da medida extrema de cassação de mandato em curso, oriundo da vontade popular. E, no caso em tela, não se vislumbra a força pujante de provas acerca das alegações de acordo com os tópicos decorridos, impossibilitando que prosperem os pedidos formulados pelos investigantes. Em tal ínterim, colacionam-se também julgados pertinentes e a respeito. Observe, se eu vou abrir aspas aqui, também só vou ler, senhores, a parte negritada por nós, no nosso voto. Abro aspas, ação de investigação judicial, eleitoral, abuso de poder político ou de autoridade, provas inábeis para comprovar a prática dos ilícitos, gravidade na ocorrência, procedência da ação de investigação judicial, exige provas robustas da ocorrência e da gravidade dos ilícitos nela descritos, ausentes os elementos específicos mínimos hábeis a configurar inequivocamente o abuso de poder político ou de autoridade e a captação ilícita de sufrágio. A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Isso foi um agravo interno a que se negou o provimento. Fecho aspas, o relator foi o ministro Ricardo Lewandowski. Data do julgamento foi do dia 6 de outubro de 2022 e a data de publicação também no Diário de Justiça Eletrônico. Fecho aspas. Mais uma, também só a parte negritada. Iremos ler. Abro aspas, ação de investigação judicial, improcedência na origem, abuso de poder econômico, não configurados, ausência de prova robusta. Conforme consolidada a jurisprudência do TSE, a condenação pela prática de abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, existe prova robusta e irrefutável acerca da configuração das condutas, havendo acervo probatório frágil e a ausência de elementos hábeis a demonstrar de maneira inequívoca a prática dos ilícitos, incabível a aplicação das sanções previstas no artigo 41, letra A, da Lei 9.504 de 1997, e no artigo 22 da Lei Complementar de número 64 de 90, recurso a que se nega provimento. Aqui, o relator foi o desembargador Marcelo Paulo Salgado, de TRE de Minas Gerais, e a data do julgamento ocorreu no dia 29 de março de 2022. Fecho aspas, presidente. A título de obter dictum, a ausência do binômio referente a alto grau de reprobabilidade das condutas perpetradas e significativa repercussão no equilíbrio do pleito eleitoral descaracteriza viés a constituir abuso de poder econômico ou político, inexistindo direcionamento à disputa eleitoral e não se vislumbrando, consequentemente, neste caso, robustez probatória, autorizar a combinação de qualquer sanção pelos fatos apurados, não sendo demais, por derradeiro, ressaltar a impossibilidade de combinação de multa, também requerida na exorcial, em ações desta espécie por ausência de amparo legal. Ante o exposto, senhor presidente, em harmonia absoluta com o parecer ministerial, vota-se pela improcedência dos pedidos. É nesse sentido, né, que eu voto. Muito bem, está em discussão. Senhor presidente, apenas para parabenizar. Tem que abrir seu áudio. Já está. Ligou-me? Apenas para parabenizar a nossa corregedora, senhor presidente, pelo minucioso, técnico e bem fundamentado voto. Tributos que são já características da desembargadora Carla e adiantar que estou acompanhando integralmente. Alguém mais quer se manifestar? Todos estão de acordo. De igual modo, senhor presidente, de acordo. Proclamo, então, o resultado, a unanimidade, votar pela improcedência dos pedidos nos termos do voto da relatora. Prossigo na pauta e anuncio o segundo processo. PJE, de número 0600157, dígito 06 de 2020. Prestação de contas anual. Requerente: Democracia Cristã, DC do Amazonas. Estadual: Cícero José de Lima Alencar e Meriane Maria Mendonça de Souza Araújo. Advogado Sérgio Samarone de Souza Gomes. Relator Sejam breves. é o juiz eleitoral Vitor André Liuzzi Gomes. Tem a palavra, relator.
Senhor presidente, eu pediria o especial obséquio de Vossa Excelência para adiar o presente processo para a sessão a próxima sessão, que é sexta-feira, se não me engano. Isso. O julgamento deste processo está adiado a pedido do relator. No seu terceiro processo, PJE de número 000035, dígito 25 de 2019. Recurso eleitoral. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorridos, José Paulo Radim Souza, PSD, Omar José Abdel Aziz e Jorge Luiz da Silva, Cauper. Advogada Maria Auxiliadora dos Santos Benigno. O relator é o juiz eleitoral Vitor André Liuzzi Gomes. Tem novamente a palavra, relator. Senhor presidente, eu pediria a dispensa da leitura do relatório e a manifestação do Ministério Público Eleitoral por Pois obséquio. não. Com a palavra, o eminente procurador regional eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do Tá sem som. diretório. Vocês me ouvem? Pode falar. Olá, boa tarde. Posso Estou lhe prosseguir, senhor ouvindo. presidente? Pois não, como dito. Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Social Democrático de Humaitá. Essas contas foram aprovadas em primeira instância e o Ministério Público recorreu. A alegação recursal é de que uma mera declaração de ausência de movimentação financeira não é suficiente para que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas. Em segunda instância, o Ministério Público concorda com esse entendimento do recorrente, concorda com o entendimento do Ministério Público, insurgindo-se contra a sentença, de modo que, nessa ocasião, o parecer ministerial é pelo provimento do recurso para que as contas sejam julgadas não prestadas e também aplicada a pena de suspensão de repasse de cotas do fundo partidário. É o parecer, senhor presidente. Muito bem, volta ao relator. Tendo em vista que estou em consonância com o parecer ministerial, senhor presidente, pediria para votar pela emenda. Pois não. Recurso eleitoral, prestação de contas, Diretório Municipal de Partido Político, exercício financeiro de 2012. Inaplicabilidade do artigo 32, parágrafo 4º da Lei 9.096/95, a exercícios financeiros anteriores. Recurso conhecido e provido, contas julgadas não prestadas. Item 1. A apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira do Diretório Municipal somente foi criada em 2015, pela Lei Federal número 13.165 de 2015, que incluiu o parágrafo 4º ao artigo 32 da Lei dos Partidos Políticos. 2. A lei aplica-se a fatos futuros e não retroage, salvo expressa previsão. Por conseguinte, as disposições do artigo 32, parágrafo 4º da Lei 9.096 não se aplicam aos exercícios financeiros anteriores ao ano de 2015. Recurso conhecido e provido para julgar as contas não prestadas. É como voto, senhor presidente. Muito bem, está em discussão. Em votação. Proclamo o resultado, a unanimidade dá provimento para julgar as contas não prestadas, nos termos do voto do relator. Anuncio o quarto processo da pauta, PJE de número 06-02038, dígito 47 de 2022. Prestação de contas eleitorais. Requerente Emília Ferraz de Carvalho. Advogado Júlio César de Almeida Lorenzoni. O relator é o juiz eleitoral Marcelo Manuel da Costa Vieira. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Um cumprimento. Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura do relatório. Obrigado. Não está não? Não está funcionando? Vai lá. Desativa. Está ouvindo agora? Ok? Perdão. Prosseguindo, senhor presidente, muito boa tarde a todos. Eu peço dispensa da leitura do relatório imediato ativo do Ministério Público Eleitoral, por favor. Com a palavra, eminente procurador regional eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas apresentada por Emília Ferraz de Tá Carvalho. difícil. Os senhores me ouvem? Está na base do... Os senhores me ouvem? Pode repetir, doutor Rafael. Os
O senhor me ouve, senhor presidente? Agora sim. Perfeito. Prosseguindo, então, agradeço pela palavra e reafirmo que trata-se de prestação de contas apresentada por Emília Ferraz de Carvalho. Inicialmente, o Ministério Público sustenta que deve ser reconhecida a preclusão para apresentação de documentos, e isso deve gerar a desaprovação das contas. No entanto, os documentos apresentados a destempos devem ser considerados para fins de aferição do montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional. E, após análise de todos os documentos apresentados, restaram como irregularidades as despesas com atividade de militância e também serviços prestados por terceiros que permaneceram sem comprovação. Essas irregularidades, apenas para fins de devolução ao Tesouro Nacional, são de R$ 13.200. Portanto, parecer ministerial é pela desaprovação, com a devolução ao Tesouro Nacional, o montante mencionado, de R$ 13.200. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, dada a sintonia com o Ministério Público, eu peço venha para julgar pela ementa, por favor. Prossiga. Prestação de contas eleitorais, eleições de 2022, valor pago a fornecedor omitido na prestação de contas, caracterização como recurso de origem não identificada, artigo 32, parágrafo 1º, inciso 6 da Resolução 23.607, documentos tendentes a comprovar gastos com recursos públicos apresentados fora do prazo. Admissão apenas e tão somente para afastar eventual enriquecimento sem causa da União. Contas desaprovadas. A despesa omitida pelo requerente apurada mediante a apresentação de nota fiscal do fornecedor caracteriza recurso de origem não identificada, uma vez que o valor pago não transitou pela conta bancária da campanha eleitoral. Os documentos tendentes a comprovar a regularidade de gastos eleitorais pagos com recursos públicos apresentados fora do prazo devem ser admitidos apenas e tão somente para afastar eventual enriquecimento sem causa da União, sem reflexo na apuração da proporcionalidade e da razoabilidade no comprometimento das contas. Contas desaprovadas com a devolução de recursos ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente, demais membros. Muito bem, está em discussão e votação. Proclamo o resultado, a unanimidade, desaprovar as contas com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional nos termos do voto do relator. Anuncio o quinto e último processo da pauta, PJE de número 06-00424, dígito 24 de 2020. Recurso eleitoral. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido, Francisco Biratã Santos Moreira. Advogadas, Maria Auxiliadora dos Santos Benigno e outras. Relator é o juiz eleitoral Fabrício Patamax. Tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os membros da Corte, na pessoa de Vossa Excelência, doutor Procurador Regional Eleitoral, senhores advogados, de modo geral, todos que nos acompanham nessa sessão de julgamento. Senhor presidente, eu pediria a dispensa da leitura do relatório com a imediata oitiva do parquê eleitoral, por obséquio. Pois não. Com a palavra, eminente Procurador Regional, doutor Rafael da Silva Rocha. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de uma representação ajuizada na origem pelo Ministério Público por captação ilícita de sufrágio, representação do artigo 41A da Lei das Eleições. O Ministério Público arrolou diversas testemunhas e essas testemunhas não foram intimadas para comparecer na audiência de instrução e, portanto, não compareceram, não foram ouvidas, e a sentença foi de improcedência por ausência de provas. O Ministério Público recorreu, alegando que essa sentença seria nula por erro de procedimento, por ausência de intimação das testemunhas do Ministério Público. E, em segunda instância, o Ministério Público encampa esse entendimento, defende que a sentença deve ser anulada e o recurso deve ser provido. Isso por quê? Em primeiro lugar, a Lei Complementar de fato prevê, a Lei Complementar 64/90, de fato prevê que testemunhas devem comparecer independentemente de intimação, porém, com a devida vênia, o juízo de origem deixou de observar o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, que prevê no artigo 455 que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defensoria devem sim ser intimadas. Então, por conta de não ter sido observado esse dispositivo, houve sim esse erro de procedimento e o processo deve ser anulado desde o momento em que as testemunhas não foram intimadas e não compareceram à audiência de instrução. E para reafirmar esse entendimento, no parecer ministerial escrito, trazemos um precedente da Corte Regional Eleitoral do Amazonas, de relatoria do desembargador Com, e aí o número está devidamente lançado no parecer ministerial escrito. Então, um caso bastante recente, caso idêntico, em que houve anulação da sentença por ausência de intimação das testemunhas do Ministério Público. E nós defendemos aqui a aplicação desse mesmo entendimento ao presente caso.
E, por fim, em relação à ausência de prejuízo, em relação à existência de prejuízo, são testemunhas que contribuiriam decisivamente para a formação do conhecimento do juízo, porque simplesmente deixaram de ser ouvidos os policiais que atenderam a ocorrência de uma suposta compra de votos, e também os eleitores que receberam essa oferta também não foram intimados, ou seja, os policiais e os eleitores que poderiam confirmar os fatos que foram narrados na inicial. Portanto, sem mais delongas, o parecer ministerial é pelo provimento do recurso do Ministério Público de primeira instância para que seja anulada a sentença. Volto a palavra ao relator. Muito obrigado, senhor presidente. Como eu estou em divergência com o parecer ministerial, eu vou pedir a paciência dos nobres pares para poder proceder à leitura do meu voto por obséquio. Pois não. Inicio, consignando que o recurso é tempestivo, pois o recorrente foi intimado em 14 de outubro de 2022, uma sexta-feira, sendo interposto o recurso em 18 de outubro de 2022, terça-feira, obedecendo o trilho legal. O apelo foi manejado por quem tem legitimidade e interesse. Passo a votar, entretanto, de forma segmentada, tanto as questões prévias quanto o mérito da causa. Pois bem, questão prévia, nulidade e intimação das testemunhas. O recorrente argumenta que o artigo 22, inciso 5º da Lei Complementar número 64 de 90, acumulado com o artigo 455, parágrafo 4º, inciso 4º do Código de Processo Civil, prevê que é prerrogativa do Ministério Público que as testemunhas por ele arroladas devem ser intimadas judicialmente para comparecerem à audiência de instrução, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral proferido no recurso ordinário de número 060-15-856, dígito 09-2018, 625-0000, e não como as demais partes que possuem o ônus de conduzir as respectivas testemunhas. A despeito do entendimento do TSE para o caso específico dos autos, o argumento não merece, data vênia, prosperar. O Ministério Público, então representante, sequer solicitou que as testemunhas fossem intimadas pessoalmente. Nesse passo, a literatura processual consagrou o termo nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual é vedado que alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial. Vale ressaltar que o princípio da boa-fé, o qual ganhou impulso na novel codificação processual, prescreve o dever que se impõe a toda parte envolvida no processo. A boa-fé objetiva deve ser esperada não só de magistrados, mas também de advogados e de representantes do órgão ministerial. Confira-se. Artigo 5º, e aí eu faço a transcrição justamente desse dispositivo, consignando que aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Nesse sentido, o entendimento do STJ e do TSE. E aí também faço transcrição de ementa de julgamento de Sua Excelência, ministro Mauro Campbell Marques. Concluo, aliás, volto ao voto, consignando que a alegação está preclusa. Vejamos. O juiz zonal confirmou a designação da audiência sem a determinação de cumprimento da aventada prerrogativa. O Ministério Público, mesmo intimado, ocasião em que poderia se manifestar nos autos, sequer recorreu da decisão, ou mesmo atravessou petição nos autos requerendo tal prerrogativa. Isso porque a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme dispositivo do artigo 278 do Código de Processo Civil. Não desconheço a teor da resolução TSE número 23.478, que dispõe que as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato, por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito, consoante artigo 19 da referida resolução. No entanto, as partes devem requerer de imediato, momento em que tiverem conhecimento da negativa, o que devolveria a questão em sede de preliminar recursal, fato não observado na espécie. Ademais, o recorrente não informou qual prejuízo advindo dessa ausência de intimação, principalmente porque as testemunhas em questão eram os policiais que conduziram a ocorrência e, portanto,
perdão, de suas versões já constavam nos autos da respectiva ocorrência juntado nesses autos sobre o ID 11.52.21.858. Nesse sentido, perfeitamente aplicável o princípio par de nullité sanguif, o qual dispensou a repetição de ato que não causar prejuízo à parte, ateu do que dispõe o artigo 219 do Código Eleitoral. Assim sendo, senhor presidente, ante o exposto, em divergência com o parecer ministerial, voto pela rejeição da aventada nulidade, é como voto, e peço a Vossa Excelência que colha os votos dos demais pares. Muito bem, o eminente relator está rejeitando a nulidade arguída em preliminar. Todos de acordo? Hã? Isso. Pronto. Boa tarde, senhor presidente. Eu peço vista do processo. Muito bem. Então, o julgamento está suspenso com pedido de vista ao doutor Marcelo Pires Soares para exame desta preliminar. Temos agora no expediente administrativo uma alteração do calendário das sessões do mês de abril. Eu vou submeter à apreciação dos senhores. Por mim, tudo bem, presidente. Por mim também. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Então tá aprovada essa alteração do calendário. Senhores, não havendo mais processos a serem julgados na presente sessão, nada mais também a ser tratado. Desde já agradeço a presença de todos e também os convido para a próxima sessão ordinária, que será na sexta-feira, excepcionalmente às 10 horas. Mas também o convido à corte para a nossa sessão solene amanhã de inauguração da Galeria de Presidentes, bem como também da outorga do colar presidencial, colar que nós criamos aqui para a nossa corte. Então, estão todos convidados. Esta sessão solene se realizará às 10 horas, com a presença de várias autoridades que já foram convidados. Nada mais havendo? Desejo a todos um bom almoço, uma boa tarde. E até amanhã. Está encerrada a sessão.